Glória a Deus. Queridos, essa semana eu estava lendo a carta de Judas e eu me dei conta de uma coisa: eu nunca preguei na carta de Judas. Eu nunca preguei na carta de Judas e eu quero pregar hoje na carta de Judas. Eu quero que você abra no único capítulo dessa epístola. Eu tenho um hiperfoco em alguns textos, né? Tem vezes que eu passo meses pregando no mesmo texto. Eu fiquei o ano de 2023 pregando só nos 7 primeiros capítulos do Êxodo, assim, não pregava mais nada, só fiquei assim, hiperfocado naqueles textos e tal, até as margens da Páscoa, e eu acabo negligenciando e não pregar em outros textos. Então me veio a vontade de pregar em Judas. Eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 16. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para que essa condenação, homens que são ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e nega o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor Jesus, tendo libertado um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para que o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo outros após a carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quando a tudo que não entende difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E perecerão na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Essa é uma frase muito forte, né? Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem águas, impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, pois, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Pai, a Tua palavra, ela é suficiente, ela é viva e ela é igualmente eficaz. Por isso eu te peço, no nome de Jesus, venha sobre nós, Senhor, nos guie na exposição dessa palavra, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, no nome de Jesus. Queridos, eu escolhi essa carta porque eu estava lendo ela, obviamente,
e também porque me chamou muita atenção e me despertou a necessidade de ficar para além da leitura, observar de forma mais profunda alguns pontos dessa carta. E nessa noite eu quero ser bem expositivo. Eu vou caminhar quase que verso a verso com vocês, até onde der, porque essa carta trata de um tema muito importante, muito importante. O seu começo é muito parecido com a carta de Tiago, né, que é o seu irmão, pela apresentação do próprio autor, pelo remetente do próprio autor, e, segundo a tradição, são ambos irmãos de Jesus. E ele começa aqui, Judas, servo de Jesus, com o mesmo começo da carta de Tiago. Se você for no remetente de Tiago, também tem esse mesmo começo. Irmão de Tiago. Essa apresentação é muito importante, porque ambos coincidem em uma percepção que é fundamental e que permeia toda a abordagem implícita da carta, que é a certeza do nosso local como parte do corpo de Cristo. A nossa posição como cristão, a posição de servo. Essa certeza é fundamental, sobretudo quando a gente olha para esse remetente de Judas e de Tiago. São ambos irmãos de Cristo. Os dois teriam a autoridade de chegar e dizer: eu sou irmão de Jesus. Essa introdução eu fiz há muito tempo, quando eu preguei a carta de Tiago aqui, os 4 primeiros versos. Mas eu vou repetir porque ela é muito importante, ela embasa a percepção da carta. Ele sabe quem ele é. E a sua hereditariedade, a sua posição, não deturpa a sua percepção de quem ele é. Judas não se coloca como um mestre superior, mesmo sendo aquele que estava escrevendo a carta. Judas não se apresenta dando uma carteirada que ele era irmão de Jesus, ou talvez até irmão de Tiago, que era o grande apóstolo, o grande chefe da igreja de Jerusalém. Se a gente pegar ali no concílio de Atos 15, nós temos Tiago decidindo entre Paulo e Pedro a questão da circuncisão. Quem decidiu no primeiro concílio da igreja, quem bateu o martelo sobre o que deveria ser feito, foi Tiago. Ele era o grande líder da igreja no começo, nesse nascedouro da igreja até ele morrer. Judas teria essa possibilidade de chegar e dar uma carteirada dizendo: quem está escrevendo para vocês é Tiago, o irmão de Tiago, o Judas, o irmão de Tiago, o irmão de Jesus. Eu estou escrevendo para vocês como um grande mestre, como um grande líder. Escutem o que eu estou dizendo. Mas é muito impactante a gente observar a clareza de propósito desse homem. Na primeira frase, nas primeiras palavras, ele chegar e dizer quem ele é: servo de Jesus. Servo de Jesus, nada mais, nada além, nada menos do que isso. Apenas servo de Jesus. Nós somos muito contaminados pelo nosso ofício. E eu falo com propriedade, porque volta e meia eu estou ocupando o microfone. A gente é muito suscetível a ser contaminado, ou pelo menos a ter pequenas distorções daquilo que nós somos, de quem nós somos. Nós podemos, diante de um pecador, ou diante do mendigo, olhar e até em ato de evangelização, se portar como um superior. Olha aqui, eu vou te dar um pão, como grande homem de Deus que eu sou. Dame aqui uma marmita, segura essa marmita com sopa, porque eu sou muito bom e caridoso. Toma para você. Até no ato bom, se a gente tiver um descolamento na percepção de quem nós somos, a gente pode incorrer em pecados gravíssimos. Antes de começar, eu quero pedir para o Nicolas colocar um vídeo, só para ilustrar melhor o que eu estou dizendo. Gente, esse é um podcast de um pastor chamado Felipe Freire. Felipe Freire. Ele é casado com um homem homossexual. Ele pastoreia uma igreja chamada Igreja Inclusiva, Igreja Contemporânea. O movimento é inclusivo, mas a igreja tem como placa contemporânea. E esse vídeo ele é muito bom para ilustrar as bases do que eu vou falar aqui nessa noite. Percebe que ele se coloca como cristão, ele fala da Bíblia, ele se apresenta como pastor, mas naquilo que lhe convém, ele abre mão de todos esses princípios e faz um malabarismo para sustentar o que ele estava falando. A sua vontade, o seu desejo, a sua forma de viver. A carta de Judas, ela surgiu de uma necessidade. Na verdade, se você for observar mais na frente, Judas diz o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, eu estou no verso 3, ele diz, quando empregava toda a diligência, quando eu estava aqui escrevendo para vocês, com muito empenho, ele percebeu uma coisa,
foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A intenção, o desejo de Judas não era escrever inicialmente sobre a defesa da fé, mas ele entendeu que antes de escrever sobre a salvação comum, que era o que ele queria escrever, ele teve que abordar a defesa da fé, os princípios da fé. Isso se deu por quê? Porque a igreja tinha pequenas ou grandes distorções no seu meio, sobre quem ela era, sobre qual era a sua utilidade, sobre qual era a sua identidade, sobre qual era o seu princípio. E dentro disso, ele apresenta uma série de coisas que nós vamos ver, mas é sobretudo isso aqui que a gente vê. 2000 anos se passaram, mas ainda nós temos cotidianamente, seja como igreja, seja como indivíduo, coisas, elementos que entram dentro de nós e distorce a percepção de quem Cristo é, de quem nós somos. Eu gosto muito do primeiro verso da Apologia de Sócrates. A primeira vez que eu li a Apologia, eu tinha acho que uns 12 anos, 14 anos, alguma coisa assim, e eu reli agora para um trabalho que eu fui fazer. E o Sócrates, para quem não sabe, ele está escrevendo foi uma carta escrita, um livro escrito por Platão, dos seus discípulos, e ele relata a defesa, a apologia, a defesa de Sócrates diante da acusação. Ele estava sendo acusado de deturpar a religião grega comum e de perverter, de desviar os jovens, de promover uma espécie de ateísmo. E ele está se defendendo diante de 4 juízes ali. Esse livro é justamente isso, uma defesa. E Sócrates, ele começa a sua apologia fazendo uma reflexão. Ele chega para os homens, o primeiro verso ali, ele diz, eu estou parafraseando, obviamente: escutando vocês falarem de mim, eu quase não me reconheci na fala de vocês. Me assustei ao escutarem vocês falarem quem eu sou. E que Deus me perdoe o paralelismo, mas às vezes eu fico imaginando Cristo diante daquilo que a gente fala dele, diante daquilo que a gente pratica no nosso dia a dia, olhando e falando assim: vendo vocês, eu não sou isso não. Ouvindo vocês, eu não sou isso não. Observando a atitude de vocês, esse não sou eu que andou há 2000 anos. É muito profundo e é muito necessário e igualmente urgente, nós como igreja e como cristãos, tanto de forma coletiva quanto individual, fazermos cotidianamente aferir a nossa percepção de quem nós somos. A vida cristã não é um Subway. Já foi no Subway, aquela lanchonete, aquele fast food? Que você vai lá, escolhe um pão, escolhe um tipo de carne, escolhe as saladas que você quer, escolhe os molhos que você quer usar. Tem gente que acha que a vida cristã é igual um Subway, igual esse rapaz que escolhe, não pode abortar. Você viu ele falando no começo sobre aborto. Não pode abortar. Mas a prática homossexual, não, isso pode, isso não tem problema. Não, eu quero seguir a Deus, mas eu não quero deixar de ser mentiroso. Eu quero seguir a Deus, mas eu não quero deixar de ser uma pessoa corrupta. Não existe essa possibilidade dentro da vida cristã. O cristianismo, ele é uma fé que engloba completamente a nossa existência. Abarca a completude de quem eu sou. Para eu ser verdadeiramente cristão, eu preciso reproduzir integralmente a pessoa de Cristo. Se eu insistir intencionalmente a deturpar quem Cristo é, eu deixo de ser cristão e me torno maldito, anátema. Eu me torno uma caricatura de quem Cristo é. Eu me torno, sobretudo, um mau exemplo, um mau reflexo da pessoa de Cristo e levo outros a exercerem e se comportarem diante ou mediante esse mau exemplo. É muito necessário, porque quem nós somos? E eu estou com Tiago na cabeça. Judas, ele depois de se apresentar, ele começa a dizer quem nós somos. Primeira coisa que ele destaca é aos chamados. Nós fomos chamados. No original, kleitos. Nós somos conclamados. E é impactante essa observação, porque aqui define para quem é a carta. Essa não é uma carta para todo mundo ler.
A mensagem, as exortações do Evangelho não é para todo mundo. Não tem problema nenhum, não tem crise nenhuma a pessoa ser gay. Não tem problema nenhum a pessoa trair o seu cônjuge. Isso só não casa, não coaduna, não se encontra com uma percepção de Evangelho. A pessoa pode ser sem crise nenhuma. Ela pode entrar nessa igreja, ela pode participar dos cultos, ela pode estar aqui, mas ela não é cristã. Judas faz questão de enfatizar para quem que é a mensagem escrita? Aos chamados. Quando você estiver diante de um grande dilema na sua vida, quando você acordar de manhã, quando você for fazer um negócio, quando você for ter uma discussão com a sua esposa ou com o seu marido, quando você for exortar os seus filhos, lembre-se, antes de todas as coisas, você é um chamado. Essa é a base da sua identidade, quem você é. Você não é qualquer um. Cristo te encontrou. Cristo te achou. Assim como nós vemos diversos momentos nas Escrituras, homens vivendo o seu dia comum, até que num rompante, a voz de Cristo entrou e disse: ei, vem, eu estou te chamando, eu quero te fazer parte da família ao qual eu pertenço. Esse é você, esse sou eu, nós somos isso, chamados, nós não somos qualquer um. E, sobretudo, é importante nós observarmos que essa certeza deve gerar em nós um descanso pleno, um conforto, não uma comodidade ou um comodismo, mas um conforto, um descanso. Por quê? Porque nós não somos chamados por nenhuma autoridade humana. Nós não somos chamados por uma causa mundana. Não foi um político que te chamou. Não foi o teu patrão que te chamou. Não foi o Elon Musk que te chamou. Não foi um grande filósofo, um pensador que te chamou. Quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que ninguém criou, aquele que sempre existiu. Aquele que nada foge da sua consciência. Absolutamente nada foge do seu controle. É esse que te chamou. Por isso que nós nos sentimos confortáveis. Por isso que nós devemos nos sentir tranquilos e repousarmos nessa convicção antes de todas as coisas. Porque se eu sei quem me chamou, eu não vou ceder a qualquer vento que tenta me rodear. Eu não vou ceder a qualquer discurso bonito que pode tentar se apossar da minha vida. Eu não vou estar vendendo a minha convicção, vendendo o meu tempo a qualquer coisa. Por quê? Porque eu sei quem me chamou. Quanto do nosso sofrimento, quanto das nossas tristezas tem como raiz uma falta de convicção e clareza de quem te chamou? Quantos problemas da sua vida que você vive hoje? A raiz é porque você não sabe quem te chamou. Eu tive um tempo que eu fiquei fora da igreja. Meu pai já era pastor, eu tinha lá meus 16 anos. Os meus pais são separados desde quando eu tinha 4 anos de idade, então eu ficava sempre no ping-pong. Eu morava um tempo com a minha mãe, um tempo com meu pai e tal. E quando eu fui morar com a minha mãe, e eu me afastei da igreja. Eu congregava numa igreja, teve um problema na igreja e tal, e aí eu me afastei da igreja. Eu lembro um dia que eu estava muito bêbado, assim, estava empurrando um carro, junto com umas 5 horas da manhã, empurrando um carro, com outras 3 pessoas que eu mal conhecia, não conhecia muito bem assim, mas eram colegas, e a gente estava empurrando, eu estava muito bêbado, muito bêbado. Eu lembro que eu fui empurrar o carro, caí de cabeça, assim, tudo no chão, tinha cara no chão. E aí eu cheguei, não me lembro muito bem como eu cheguei em casa, eu sei que eu cheguei em casa, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu fui orar. E ali, o Espírito Santo falou bem claro no meu coração: eu que te chamei, não foi para isso que eu te chamei. Eu lembro que na hora eu fiquei são. Na hora, assim, pum! Na hora eu fiquei são, assim, eu levei um susto. Um susto muito grande. E aquilo
fez com que eu nunca mais, assim, ficasse de bebedeira, acabei com todas as amizades. Aquilo foi o suficiente, essa convicção de quem eu era, de quem tinha me chamado, foi o suficiente para eu abandonar todas as amizades ruins que eu tinha, tudo que eu estava começando a fazer de errado, foi o suficiente. Porque eu entendi que eu não era órfão. Eu entendi que eu não era alguém abandonado na vida. Eu entendi que quem me encontrou me amou de tal maneira que ele não se privou daquilo que ele tinha de mais valioso, que era o seu filho, e deu. E não só deu como um ato qualquer, um ato de abandono, não. Ele deu para sofrer no meu lugar, para me substituir naquilo que eu era culpado. Na cruz do Calvário, mediante a muita dor, a muito sofrimento, a muita tristeza, a carga de todo o pecado, ali subjugando a pessoa de Cristo, o Cristo encarnado, o Deus encarnado, nesse lugar é que eu fui comprado. É nesse lugar que você foi comprado. Essa foi a moeda que te trocou, te tirou do lamaçal do pecado, te trouxe para a maravilhosa luz. Se você entende isso, meu irmão, você se livra de tantos problemas da vida. Você se livra de tantas crises, tantas tristezas. E aí entra o segundo ponto de Judas aqui. Ele diz aos chamados e depois ele diz o quê? Aos amados. Verso 1 ainda. Meu Deus. Verso 1. Aos chamados e aos amados. E meu irmão, você não é amado como o seu pai te ama por Deus. Por maior que seja o amor do seu pai. E também o oposto vale, porque às vezes nós tentamos refletir o amor de Deus, ou pelo menos conviver com o amor de Deus, a partir das nossas experiências de amor terreno. Aí se a pessoa sofreu um abandono, ela tenta, de modo refratário, levar essa relação para Deus. Se a pessoa foi muito mimada por Deus, ou pelos pais, ela tenta ter uma dificuldade porque ela acha que Deus é um funcionário dela. Então ela tenta refletir, conviver no amor de Deus com as percepções de amor dela aqui da terra. Eu sugiro, tem uma pregação minha no YouTube, acho que foi do ano passado, ou retrasado, acho. Deus não é o seu pai. Depois você assiste lá. E isso acaba distorcendo a sua relação de amor de Deus. Você é chamado, mas você é amado. Seu patrão pode te tratar bem o tanto que for, mas deixa de ser útil para você ver. Ele pode te chamar de amigo, de querido, de gente boa, de companheiro, de tudo. Pode te abraçar, pode brincar com você, mas deixa de ser útil. Em muitos núcleos familiares, deixa de ser útil lá para você ver se você não é abandonado. Isso pode gerar tristeza no seu coração. Talvez você esteja aqui nessa noite com um sentimento, ou convivendo com esse momento de abandono, seja dos seus pais, seja no seu núcleo familiar. Mas antes de todas as coisas, você precisa lembrar disso, que você é chamado por Deus. Mas você não foi chamado como um general chama um soldado raso para ir para o fronte de batalha e morrer de forma anônima, não. Você foi chamado pelo nome. Você foi chamado em amor. Deus te chamou em amor. Deus não precisa de você. Deus não te chamou porque você é útil. Sabe, nossa, eu vou chamar o Joãozinho porque ele vai ser bom para mim. Ele vai me levar café. Deus não precisa que você leve café para ele. Deus não precisa que você dê dinheiro para ele. Deus não precisa que você dê adoração para ele. Deus não te chamou porque, não, se eu não chamar o Alexandre e ele levantar a mão, eu vou enfraquecer como Deus, eu vou esvaziando, se não tiver gente me adorando, eu vou sumir. Deus não precisa disso não, meu irmão. Se você morrer hoje, Deus continua sendo Deus. Deus não precisa de você. Ele te escolheu. Olha que maravilha. Olha que relação sem pressão. Olha que relação maravilhosa sem expectativa. Por amor, chamado, convicção, vocação, relação íntima, sem nenhuma válvula ou ponto de interesse.
Judas chega e diz: amados, aos chamados em Deus Pai. E ele finaliza o remetente da carta, o destinatário da carta, ele começa se apresentando, e depois esse aqui eu estou no destinatário da carta. Ele começa dizendo: e guardados, ele finaliza dizendo: e guardados em Jesus Cristo. Como é maravilhoso, né? Você é chamado, você é amado e você é guardado. Em um mundo de tanta exposição, em um mundo de tanta dor, em um mundo de tanta hiperexposição mesmo, onde você está constantemente sendo exposto, sendo cobrado, sendo visto. Saber que nós temos um ambiente de reclusão, não de solidão, mas de solitude em Cristo, é muito confortável, é muito gracioso. Saber que eu sou protegido, aqui a percepção de guardado, não é só no sentido de você estar dentro de uma caixinha, não. É no sentido como se fosse uma galinha abrindo as asas e protegendo, sabe? Protegendo a cria. É isso. É isso que Jesus faz conosco. Nós estamos guardados em Jesus Cristo. Você não está guardado numa religião, meu irmão. Você não está guardado no seu dinheiro, você não está guardado no seu cargo, você não está guardado no seu talento, você não está guardado naquilo que você acha que é. Você está guardado em Jesus Cristo. E essa convicção é para você chorar de alegria. Porque mesmo que você deixe de ser alguém com uma posição boa, mesmo que você deixe de perder tudo que você tem, como Jó perdeu, você não vai deixar de ser guardado por Jesus Cristo. Nem mesmo a morte, o nosso último inimigo, tem capacidade de te ferir nesse ambiente ao qual você é guardado. Os temores do mundo, as dificuldades, nada disso pode te ferir. E eu vou agilizar porque eu estou muito atrasado. E, como eu disse, Judas, ele começa falando sobre a metodologia empregada na sua carta. Ele chega e diz: quando eu estava aqui imprimindo toda a diligência, todo o cuidado para escrever exatamente o que Deus quer que eu escreva, eu me dei conta, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Meu irmão, de 2012 para cá, 2011, 2012, a gente viveu uma mudança de mentalidade muito grande no Brasil. E as redes sociais fermentou isso à quinta potência. E foi impresso em nós um comportamento belicoso ao extremo. A gente se tornou muito brigão. As pessoas na rede social estão prontas a discutir por tudo. As pessoas brigam por tudo. Se criou uma cultura onde eu estou sempre pronto a atacar. E é maravilhoso. A motivação que antecede a sua vontade de escrever sobre a comum salvação, a intenção dele: eu vou vos exortar a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós fomos ensinados a batalhar errado. Essa mentalidade humana, rixosa, de briga, de ofensa, isso em nada condiz com uma conduta de Cristo. Isso em nada condiz e encontra com aquilo que Cristo nos chamou. Onde você vê, gente, família, filhos, pais, parentes, deixando de conversar entre si, por exemplo, por política. Meu irmão, falar disso é sensível, porque toda vez que eu toco nesse assunto, nesse púlpito, alguém me para no fim do culto e me bate. Mas é muito importante eu falar, eu não posso negar a realidade do texto diante disso. Antes de qualquer viés ideológico, meu irmão, você é crente.
Antes de qualquer percepção daquilo que é melhor para o Brasil, ou para a sua casa, ou para o que seja, você é crente. E não tem como, querido, a gente deixar de conviver com as pessoas, porque elas pensam diferente de nós. É difícil demais, eu sei. Mas não faz sentido, é anticristão. E por que a gente age assim? Porque a gente não entende a nossa identidade. Por isso que Judas, antes de começar a falar sobre todas as coisas, ele teve que fazer essa exortação, esse preâmbulo daquilo que ele queria falar, que era a comum salvação. Ele teve que preambular o texto e dizer: meu irmão, eu vou exortar vocês a batalharem diligentemente. Diligentemente. Eu não estou falando para vocês batalharem de forma voraz, mas eu quero que vocês entendam a batalhar. E por que isso é importante? Porque, de fato, existe uma batalha. Eu não estou negando a realidade da batalha. Eu não estou negando a realidade do momento em que a gente vive. Eu não estou negando em nenhum momento a realidade, por exemplo, da dificuldade que nós temos de leis que tentam aprovar o aborto, leis que tentam aprovar o uso de drogas. Eu não estou negando isso, não. E nós, como cristãos, devemos nos posicionar de forma clara diante disso. Mas, meu irmão, não há troco do Evangelho. Não há troco da nossa fé. E, de igual modo, não nos aliando a qualquer um. Não é porque a pessoa tem o mesmo viés ideológico que é o nosso, que ele é o nosso irmão. Eu vou usar o exemplo do conservadorismo. Eu vou usar esse exemplo. Não se ofenda. Mas, você vê uma série de pessoas, gente. Caras que estão em prostíbulo, usuários de droga, homens maus, que para se beneficiarem, usam a pauta do conservadorismo para se beneficiarem. E tem gente que está lá matando e brigando com parente por causa deles. Gente, bater naquilo que é evidente é muito fácil. É muito simples a gente olhar, por exemplo, para um vídeo desse e ver esse rapaz se chamando de pastor e ridicularizar isso. É muito fácil identificar, porque é esdrúxulo. É muito simples de identificar. Mas existem sutilezas do diabo que são muito piores, muito mais subliminares, que a gente cai. Eu vou usar para ilustrar o que eu estou falando, o texto de Colossenses 2. Abra a Bíblia de vocês aí. Paulo, ele demanda a mesma estratégia, a mesma organização textual aqui de Judas. Ele vai falar sobre a pessoa de Cristo, mas antes de falar sobre a pessoa de Cristo, ele tem que fazer uma exortação também sobre o tema abordado. Olha só, cuidado, que ninguém vos venha enredar. Perdão, nem falei o texto, né? É Colossenses 2,8. Eu só fui lendo e Colossenses 2,8. Cuidado, que ninguém venha vos enredar com sua filosofia, olha só que maravilha, e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. A primeira imagem utilizada por Paulo aqui é de uma caça. Tem aquela caça que é a caça de tiro, no caso aqui na época de arco, que é barulhenta, com cachorros, que existe não existe um elemento surpresa. No entanto, a caça falada aqui por Paulo é uma caça diferente, é uma caça de espera. Cuidado para que ninguém venha vos enredar. É como se um caçador tivesse escondido ali, com jogado alguma coisinha, para quando o animal passasse, ele jogasse a rede e no susto aquele animal fosse pego. Cuidado, para que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Aqui não é a matéria da escola, não, a filosofia. Aqui são ideologias. Se a gente for traduzir esse texto hoje, ele foi traduzido hoje, mas para ter uma precisão, porque literalmente aqui está escrito filosofia, mas para ter uma precisão exegética, seria legal colocar aqui ideologia. Por quê? Porque Paulo está exatamente abordando isso. Escrito há 2000 anos, mas contemporâneo às nossas demandas de hoje.
Um exemplo, para continuar ilustrando isso, que a gente tem, é Paulo em Atenas, no capítulo 7 de Atos. Paulo chega lá. Paulo, ele está com o seu estômago embrulhado. Paulo, ele está irritado. E o que irrita Paulo? Porque ele está passando, aquele povo era idólatra. Onde ele olhava, ele via uma estátua de um Deus. Onde ele olhava, ele via um ídolo. E Paulo vai primeiro para a praça pública ali, porque lá não tinha uma sinagoga, começa a pregar, até que a sua pregação chama a atenção. E eu gosto muito da colocação de Lucas em Atos, quando ele diz, porque os atenienses gostavam de todas as novidades do momento. Eram viciados naquilo que era a novidade. E ali, inclusive, Lucas destaca duas escolas filosóficas, os epicureus e os estoicos, extremos de uma visão igual. Porque os dois tinham como base o quê? Um desprendimento das coisas da vida, uma evolução moral. Um indo pelo caminho do prazer, mas não de forma absoluta, né? Tem gente que entende epicurismo aqui, comete o erro de entender epicurismo aqui como se fosse hedonismo, como se fossem sinônimos. Não é isso. É uma percepção diferente, onde uma é mais materialista, outra é mais metafísica. Mas em ambos, nós temos essa realidade, onde era extremamente imoral. Essas duas escolas estavam lá, dois grupos de pensamento, debatendo. Chega Paulo no meio e começa a pregar. Começa a pregar, fala de Cristo. Quando ele fala da ressurreição dos mortos, aqueles homens se assustam. Pera lá, calma lá. Isso aí é até legal, mas tudo que você falou até aqui está legal, mas morto ressuscitar? Não, calma lá. Depois a gente escuta vocês, saíram. E Paulo saiu também. O que a gente tem hoje é um grande Atos 17 no nosso meio, na nossa vida, na nossa sociedade. Todo mundo querendo debater, todo mundo querendo conhecer as novidades, todo mundo querendo reinventar o Evangelho, todo mundo querendo repaginar a Bíblia, mas ninguém abrindo a cabeça e chamando a razão e dizendo, não, a Bíblia não precisa ser reinventada, a Bíblia precisa ser vivida. Preciso fazer ela, imprimir ela e ser ela. Eu não posso. Por quê? Porque, meu irmão, maior do que o meu sucesso financeiro é a salvação de uma alma. Você já parou para pensar? Quanto é sério, gente? Jesus chega e diz, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é pesado demais. Isso é muito sério. E tem gente que está disposto, pode não ser conscientemente, mas inconscientemente, mas está disposto a ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O ponto é, querido, é que isso não cabe a nós. Não cabe a mim, nem cabe a você. Nós somos chamados, nós somos santos em Deus. O que foi nos entregue por Deus. E Judas diz no verso 4, eu vou só até o verso 4, já deu 15 para as 9, no outro dia eu continuo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, já viu a facilidade que às vezes a gente tem de conviver com pessoas que transgridem a nossa fé? Eu olho esses debates, eu acho de uma idiotice enorme, assim, ó. Eu acho de uma loucura, uma busca insana por likes enorme. Eu vejo por uma questão laboratorial, eu estou estudando ali para eu poder pregar ou escrever alguma coisa sobre, mas eu escuto, eu vejo e eu falo, qual que é o propósito disso? Às vezes nós nos permitimos assim, sentar em mesas, onde as pessoas são más, as pessoas são cruéis, pessoas que destoam dos nossos princípios, pessoas que ofendem a nossa fé, mas porque de alguma forma essas pessoas nos beneficiam, a gente cede.
A gente compactua. Tem um cara que eu gosto demais, eu já gostei demais dele, mas que ele é um exemplo clássico disso. O Ed René, pastor Ed René Kivitz. Eu lembro que eu comecei a ler alguma coisa dele em 2008, 2009. Ed René é uma mente brilhante. Mas ele começou a andar com a turma da Globo, ele começou a andar com a turma mais descolada. E ele, para ser aceito, começou a repaginar a mensagem dele. E começou a falar barbaridades enormes. A última eu escutei hoje, eu fiquei numa tristeza, me deu uma vontade de chorar, porque é alguém que eu gosto, que já me abençoou, mas me deu uma vontade de chorar tão grande. Ele pregando no culto da igreja, no púlpito da igreja dele, e ele disse, está vendo aqueles meninos na USP, pregando o evangelho? Como é que aquilo acontece? A fé não é para isso, fica incomodando as pessoas. E aquilo ali não é um culto, um culto tem que ser num ambiente de igreja. Gente, o cara rasga a Bíblia e nem vê. Jesus escolheu o lugar para pregar. Os apóstolos escolheram o ambiente para pregar. Mas você sabe por que ele faz isso? Porque ele quer ser aceito. Porque ele quer as pessoas que orbitam ao redor dele, para continuarem ali, de alguma forma beneficiando ele tem que ter esse tipo de discurso. Porque essas pessoas não estão dispostas a renunciar ao evangelho. E meu irmão, eu não estou falando do alto dessa tribuna só porque eu sou mais alto que vocês, não. Estou falando aqui só para ficar melhor para ver, mas eu estou igualmente sentado e ombrando ao lado de vocês, porque eu igualmente preciso cotidianamente renunciar à minha vida. Eu sei o que é isso, você sabe o que é isso. Nós, como parte do corpo de Cristo, sabemos o quanto é difícil, mas é inegociável a renúncia. É inegociável. Não há abertura para nós como cristãos sentar na mesa de quem fala mal da nossa fé. Não há abertura para nós como cristãos sentar à mesa e compactuar com quem é corrupto. Não há abertura para nós como cristãos ter uma convivência e dividir a nossa existência intimamente com quem não anda segundo os nossos princípios, os princípios da Bíblia. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai te corromper. Você acha que o diabo está preocupado em te matar amanhã, em te derrubar amanhã? Para o diabo, meu irmão, se no último suspiro da sua vida você renunciar a Cristo, ele ganhou. Para ele, você pode ficar 90 anos congregando, mas no último suspiro, você olhar e falou assim, não valeu nada, eu não gosto de Jesus Cristo, eu renuncio a Jesus Cristo, ele ganhou a batalha. Eu gosto da palavra que Paulo usa em Efésios 6, ele usa um termo no grego ali chamado cosmocratora, para se referir a esses dominadores do Ares, todas aquelas nomenclaturas militares que ele usa, antes de falar dos nossos inimigos, dominadores e tal, potestades, principados. Ali ele coloca uma patente militar, cosmocratora, para se referir ao diabo. E o cosmocratora, ele era uma patente, uma especificidade dentro do exército, do exército romano, que não tinha como intenção ficar lá no fronte de batalha. A sua atuação era dentro de uma tenda, diante de uma mesa, pensando na guerra a longo prazo. Ele não estava pensando na guerra no amanhã. Ele não estava pensando na guerra da batalha à tarde. O objetivo dele era sentar e projetar toda a guerra, todo o período de guerra. E ele não usa esse termo aleatoriamente. Ele usa esse termo porque o nosso inimigo, ele é como esse agente militar, que está diante da mesa da nossa existência. Não está projetando te derrubar amanhã, mas está projetando de alguma forma, durante desse percurso, nem que leve 10, 20, 30, 40, 70 anos, mas te derrubar nesse processo. E qual que é a forma mais eficaz que ele faz isso? Amigos. Você sabe, se você ler os 42 capítulos de Jó, se você peneirar bem peneiradinho, aquela história daria para contar uns 20 capítulos, mas como é um texto poético, então ele tem muitas repetições e tal, isso aqui. Mas uma das coisas que sempre me chamou muita atenção naquele texto, que o drama de Jó não passa essencialmente, ele se sente muito triste por ter perdido seus filhos, por ter perdido as suas posses, isso lhe incomoda. Mas o que mais incomoda ele foram esses amigos que chegaram e começaram a acusá-lo.
esses amigos que cercaram ele diante do momento de dificuldade e começaram a semear na cabeça dele: cara, você está em pecado, confessa o seu pecado. Ele: eu não estou em pecado, não fiz nada. Não tem como alguém passar por uma desgraça dessa e estar de boa. Começa a semear, ao ponto dele se desesperar nesse momento. E ele só encontra Deus quando ele sai desses 4 amigos. No capítulo 38, ele encontra Deus, aparece aquele redemoinho, a voz de Deus chegando e pum! Onde você estava, Jó, quando eu lancei isso na mesa da terra? Ali, longe dos amigos, ele encontrou Deus. Eu quero finalizar esse sermão, e outra oportunidade eu continuo a partir do verso qualquer coisa. Qual que é o verso que eu parei? O verso 5. Eu quero finalizar lendo o Salmo 1, que diz muito sobre a reflexão proposta por Judas. Ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Olha só, ele traz 2 figuras. Primeiro, de um homem que caminha na senda. Bem-aventurado, aquele homem que não caminha sob as pegadas dos ímpios. E ele traz uma outra percepção, e nem se detém, nem fica parado, nem se compartilha tempo, doa vida no caminho dos pecadores. É como se alguém estivesse caminhando diante de uma direção, e ali ele se detém, ele parou, junto com os pecadores, e ficou ali trocando uma ideia com os pecadores, gastando a energia e o tempo dele. E nem se, aquele complementa o raciocínio, né, com essas 3 visões, e nem se assenta, essas 6 ilustrações, na roda dos escarnecedores. Ele não anda no conselho, não para no caminho, e nem se assenta na roda. Irmão, lembra quem você é. Todos os dias, quando você acordar de manhã, lembra quem te salvou. Quando você acordar de manhã, eu te faço um pedido: coloque diante de Deus e diante de você o remetente utilizado por Judas para se referir a você, que você é chamado, que você é amado e que você é guardado em Cristo. Você não é qualquer um. Não permita que os ventos de doutrina, não permita que as influências malignas, não permita que o Joãozinho da Conchichina, eu estou usando muito o João como exemplo hoje, né? O Joãozinho da Conchichina venha, de alguma forma, mudar o seu amor pela igreja, o seu amor pela palavra, a sua diligência na sua conduta. Não permita, não permita. E para isso acontecer, você precisa diligentemente, cotidianamente, se deter no caminho do Senhor. Porque se você for relaxando, o diabo vai te pegar. E para nossa sorte, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse poder não vem de você. Esse poder não vem de mim. Glória a Deus, essa força não parte de mim. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Esse dom não parte das minhas habilidades. Esse dom vem de Deus. Esse poder de resistir ao mal vem do Espírito Santo. Essa capacidade de se manter íntegro e santo num mundo tão corrompido e maligno vem do Espírito Santo que habitou dentro do seu coração. Não é um espírito distante que está nessa igreja, nas paredes da igreja, ou no alto trono. Não. Ele habita dentro de você, dentro de mim. Nos fez irmão, nos conectou em um propósito maior chamado corpo de Cristo. Nos deu a salvação. Glória a Deus, porque essa força não vem de você, porque se fosse pelas suas forças ou pelas minhas, a gente não conseguiria, mas glória ao santo nome do Senhor, porque eu tenho convicção que todos os dias, quando eu acordar, quando eu abrir os meus olhos e dizer: Deus, me ajude a ser mais santo, Ele me ajudará. Deus, me ajude a resistir o maligno, Ele irá me ajudar. Deus, me mantenha separado em um mundo tão corrupto, Ele vai me manter, Ele vai te manter. É o Senhor que irá cuidar de você todos os dias. Que nessa noite nós vamos sair daqui renovados, percebendo o ambiente que eu sou guardado,
Você sabe qual que é o maior susto da criança quando ela nasce? Isso eu vi em algum lugar, nem sei se é verdade, tá? Mas eu achei bonito, eu vou falar assim mesmo. Se não for verdade, vocês me perdoam. É porque ela não percebe que ela está no útero até ela sair. Quando ela sai, ela chora de desespero, porque não tem mais aquele ambiente para ela pegar, ela deixou de ter, ficou um vazio, um vácuo. Então por isso que a criança chora, porque é traumático esse sair de um ambiente hermético para um ambiente... Às vezes você nem percebe que você está guardado dentro da vontade de Deus. Mas que nessa noite você venha ter essa percepção de pegar do seu lado espiritual e saber, não, aqui nesse lugar, aqui nesse ambiente, o diabo não pode tocar. Eu estou dentro do útero do Espírito Santo, guardado e protegido. Aqui o diabo não tem poder. Eu posso até passar por dores, por dificuldades, por sofrimento, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. O diabo pode rodar e latir o tanto que for, mas ele é um cachorro banguela, ele não vai conseguir nada. Eu estou guardado, como o pardal que encontrou um recanto. E esse lugar me dá todos os nutrientes que eu preciso, todo o conforto que eu preciso, toda a convicção que eu preciso. Esse lugar me dá proteção inimaginável. Quero que você fique de pé no seu lugar. E quero que você feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E venha fazer a seguinte oração: Deus, me dê percepção espiritual do teu cuidado. Deus, me dê percepção e clareza espiritual dos momentos em que o Senhor cuidou de mim. Dos momentos onde eu até enfrentei sofrimento, mas lá eu estava repousando sobre o seu cuidado, guardado em Ti. Pai, nós clamamos a Ti, Jesus, por clareza de propósito. Nós clamamos a Ti, Jesus, por identidade clara de quem nós somos. Nós somos chamados por Ti, amados por Ti, guardados em Ti. Cristo, nós Te clamamos, Espírito Santo de Deus, venha e tire todas as arestas, toda a catarata espiritual, toda a miopia espiritual que me impede de enxergar verdadeiramente o ambiente em que o Senhor me reclusa, me guarda. Pai, não permita em nenhum momento que o nosso coração venha nos iludir e dizer que nós estamos sozinhos, porque isso não condiz com a realidade. Nós estamos guardados em Ti, somos amados por Ti, chamados em Ti, Pai. Eu te peço, mas além de Te pedir, eu Te agradeço, Pai. Obrigado, muito obrigado, Jesus. Nós não temos nada a Te oferecer, nada, absolutamente nada. Mas mesmo assim o Senhor nos encontrou. Mesmo assim o Teu amor nos achou. E hoje nós temos uma identidade muito clara em Ti, no nome de Jesus. Vamos cantar, feche seus olhos, levante as suas mãos.